Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, eu gostaria aqui de, mais uma vez, frisar que depois dessa belíssima homenagem que a gente fez, queria agradecer mais uma vez a Adriana Scott por empreender com tanto amor, responsabilidade, e acredito que foi, presidente, uma das homenagens mais lindas que a gente já viu, porque quando a gente trata com as crianças, enfim, quando a gente tem uma homenagem com as crianças, fica ainda mais bonita, e é o futuro desta cidade, deste país, e a educação a gente tem que valorizar a cada dia. Mas eu gostaria de falar hoje mais um pouquinho sobre um tema que ontem veio a público aqui, e a imprensa de Caxias a todo momento vem falando, e nós não podemos deixar aqui de dentro de dar as respostas. Como a imprensa tem todo o direito, e eu respeito, deixar claro aqui que eu respeito a imprensa, os jornalistas, bom, no entanto que eu sou amigo de vários, acho que não tenho inimizade com ninguém, mas a gente não pode deixar aqui de falar sobre o que está acontecendo nesse momento da CPI. E também de dizer que hoje, às 17 horas, a gente vai ter uma reunião lá na UBS do Esplanada para nós tratarmos da transferência da UBS para um novo local, até a reforma ficar concluída. Mas fico triste, vereador Fantinel, quando o convite não vem para esse vereador. Quando não vem, quando eu tenho que ser convidado por outra pessoa, e com todo o respeito que a outra pessoa que me convidou fez o que deveria fazer, me convidou. Mas aí eu vou atrás de emenda parlamentar, aí eu vou para a secretaria toda hora encher o saco lá, mas encher o saco no bom sentido, porque é para o povo, é para as pessoas, o vereador é para isso. Aí chega no momento importante, se ontem eu não recebo, assim meio informal, o convite, hoje eu não ia saber. E aí, nossas agendas, como são? Eu não paro. E não reclamo, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Vou para bairro, busco demanda, tento resolver. Muitas que são resolvidas, às vezes tem os fofoqueiros. Isso aqui é para os fofoqueiros. Ah, esse recado também. Tem fofoqueiro que não tem o que fazer naquela prefeitura, aí vai lá na chefe de gabinete ou na porta do prefeito, mas só atende o Bressan. Não é atende o Bressan. Atende a comunidade. Talvez eu nem passe naquela rua lá, vereador Zanquim. Mas se me pede, como é que eu não vou fazer a indicação? Claro que eu vou. Está beneficiando alguém. Mas tem uns fofoqueiros lá, que tem uma parte, fica lá no terceiro andar, lá pertinho lá dos banheiros, tá? E eles não têm o que fazer. Eles ficam ociosos, é o vadio ocioso. É aquele vadio agitado, ele corre para tudo que é lado, aí ele não sabe o que fazer, sabe o que ele faz? Fofoca. Fofoca, é o vadio agitado. Esse é o tema, a pessoa sabe que quando ela não tem o que fazer, ele está com pouco serviço, aí ele fica levando fofoquinha. Aí fica chato, claro. Tem 23 vereadores nessa casa, eu quero que todos sejam atendidos. Eu não tenho ciúme de ninguém, porque ciúme de homem, olha que ciúme de mulher já é complicado, rapaz, se tiver, mas agora de homem tá louco. É meio impressionante o troço. Aí eles levam fofoquinha. Aí, claro, o vereador às vezes fica magoado porque não foi atendido, e eu entendo, porque eu também fico magoado quando não sou atendido. A gente quer ser atendido. A gente faz o possível. As pessoas vêm na porta do nosso gabinete, pedem, a gente encaminha. Esses dias eu estava fazendo uma contagem, acho que passou das 600 indicações. Talvez fui atendido em 100, 150, não sei, não fiz a conta ainda. Talvez umas a gente é atendido e não consegue acompanhar, não consegue ter, foi atendido, vereador. Mas beleza, o importante é a comunidade ser atendida. Não é o vereador. Eu, se às vezes, posso lá fazer uma foto, fazer um vídeo, mas claro, isso faz parte, todo mundo tem esse direito. E está tudo certo, porque infelizmente as emendas impositivas dessa casa, ninguém puxou, elas pararam. Pararam, vereadores. Até Vale Real tem. Recebemos um amigo aqui, vereador Velocino, também o senhor recebeu o vereador Marcelo, do Vale Real. E eu pedi para ele. E tem no Vale Real.
Tem. Ele disse, olha, lá no Vale Real tem um valor lá que a gente consegue destinar para onde mais precisa. E é o correto. Qual é o problema de dar talvez aí 1 milhão para cada vereador aí poder destinar? Porque nós estamos na rua. Nós somos cobrados a todo momento. Acho que falta um pouquinho de sensibilidade. Aí vem os discursos. Eu sou contra a emenda parlamentar de alguns vereadores que eu já escutei, tá? E leve para o coração, se quiser, ou não leve. Eu também seria contra, mas existe. É constitucional. Exatamente, vereador Fiuza. Existe. Eu sou contra a emenda, mas quando acontece uma emenda que vem para a comunidade, que nem essa do deputado agora, né? Mas foi vereador que nós. Do deputado Marcon, por exemplo, que trouxe mais de 6 milhões aí para tirar as pessoas da fila, da saúde. Olha como é importante. A deputada Denise também está trazendo emendas para Caxias. E eu fico feliz, não é porque ela é do PT que eu vou ficar, nossa, estou com ciúmes, faz uma grande coisa, eu vou ficar magoado. Não, é só as pessoas, a comunidade, o povo entender que Caxias do Sul pode fazer 4 deputados federal. É só querer. Dá para fazer 4. E em vez de nós ter 20 milhões de emenda, nós teríamos 80 milhões de emenda. E que é justo, porque Caxias arrecada quanto? Vai lá para Brasília quanto e retorna quanto para cá? Uma miséria. Aí nós dependemos dos deputados que estão eleitos para trazerem mais uma parte que é nossa, é do nosso dinheiro. Então eu concordo que tem que fazer a política mais direcionada a Caxias, a próxima campanha para os deputados federais, estaduais, que elejam mais. Eu me concorri estadual, não me elegi, Velocina federal, não se elegeu, mas tudo certo. Tomara que tivesse 8 estadual e 4 federal, que estaria bem representada a Caxias do Sul. Então, quero dizer que hoje eu fiquei um pouco chateado por ter sido convidado em cima da hora por uma emenda que recebi, tá, do deputado Marcelo Moraes. Não é de Caxias, mas é uma pessoa que entende que não é porque ele é de Santa Cruz que todas as emendas têm que ser de Santa Cruz. O dinheiro é de todos os gaúchos e gaúchas. E entendeu a necessidade, nos enviou uma emenda de 500 mil, com mais uma ajuda do município, acho que, se eu não me engano, vai estar em torno de R$1,5 milhão, para poder fazer a transferência da UBS agora nesse momento, para poder as pessoas não deixarem de ser atendidas. Claro que vai dar transtorno, já pedimos de imediato a compreensão. Eu sempre digo que obra não é para o resto da vida, e obra é para melhorar a vida das pessoas. Esse momento é difícil, talvez o deslocamento, a fila, mas é temporário e é necessário. Então, esperamos que hoje, vou estar lá às 5 da tarde, a comunicação falha mais uma vez na prefeitura, tá? E eu já venho, desde o início do mandato, dizendo que a prefeitura falha na comunicação, tem muita obra importante, tem muitos encontros importantes, e às vezes os vereadores e talvez o ator principal, porque quem consegue a emenda tem que estar lá, né? Tem que estar lá junto com a comunidade, tem que estar lá, o vereador da comunidade tem que estar atendendo, dizendo, olha, pessoal, nesse momento nós vamos para tal endereço. Uma parte, vereador. Na próxima, daqui 6 meses, 7 meses, 10 meses, nós vamos retornar, né? É o papel. Eu vou pedir declaração de líder aqui, já vou ceder o aparte. Aqui para o senhor. O aparte, vereador Lucas, depois eu já peço. Obrigado, vereador Bressan. Acho que o senhor traz uma declaração de líder para a bancada do PT. Né? Eu achei que os vereadores, apenas vereador da oposição fosse esquecido, né? Mas o senhor está dizendo que com o senhor aconteceu também, seja numa emenda, seja em reuniões que são das comunidades, né? Ou que eventualmente a gente tem mais atuação. Eu achei que fosse seletivo. Outra coisa que o senhor trouxe aí que acho que é preocupante em relação a... Primeiro que nem cabe, né? Política, essa coisa de diz que me diz, que acho que não... E se alguém tem tempo sobrando, tem que demitir, vereador. Não sei se é CC, se é servidor, enfim, mas se for cargo de confiança, que se presta a não trabalhar e ficar criando problema, acho que tem que encaminhar para o gabinete do prefeito e demitir. Acho que é isso. Obrigado, vereador. Com toda a razão, vereador Lucas. Eu aqui sou uma pessoa que eu defendo, né, quem trabalha.
Eu defendo quem trabalha. Pode ser servidor, pode ser CC, pode ser terceirizado. No entanto, que eu fui CC por muitos anos, eu não me lembro, mas 7, 8 é certo. Fui CC, nunca deixei de atender uma convocação do prefeito, da primeira-dama, do meu secretário, porque entendo que o CC ele está à disposição. Numa fala, no início do meu mandato aqui, falei, né, que os CCs teriam que aumentar o número de CCs. Acho que naquele momento a gente tinha 150, 170, enfim. Acho que hoje passamos um pouquinho de 200. Pelo amor de Deus, Caxias teria que ter em torno de 300 CCs, porque serviço tem. É só querer trabalhar, é só querer ajudar. Só que nem eu disse, vereador Lucas, tem alguns que estão ociosos, e o senhor tem razão. Se está ocioso, demite. Porque tem muita gente boa querendo trabalhar. Então chega de fofoquinha. Chega de fofoquinha. Atendeu o vereador Bressan, mas claro que tem que atender. Eu fiz a indicação, como tem que atender o vereador Estela, o vereador Lucas, enfim, todos os vereadores dessa casa. E eu olho as redes sociais também de todo mundo, como a gente tem, né, olhando as minhas, e olho, e tudo certo. E quando eu vejo um vereador ser atendido, de que bom, não é o vereador que vai usufruir, é a comunidade. Então, é ideal. O vereador Wes, já vou lhe ceder a parte, é como eu disse antes, o vereador, ele tem infelizmente, essa é minha opinião, ele é muito barrado na questão aqui, ele tem um limite que as pessoas não sabem. E aí as pessoas cobram bastante. E essa semana passada, vereador Wes, com muita chuva, nós conseguimos de imediato, porque era um caminho da escola, tinha uma lagoa lá formada, e a gente conseguiu logo imediato, a patrola foi lá, conseguiu abrir o valo para escoar a água e colocar um cascalho. Aí eu coloquei, muito obrigado, agradecendo, nossa, já desceu 4 ou 5. Mas por que em vez de tu botar o cascalho, não bota o paralelepípedo? Como se eu pudesse colocar o paralelepípedo, né? Então eu não consigo e é difícil explicar. Sua parte, vereador Wes. Vereador Bressan, apoio tudo que o senhor falou. Ontem de noite participei do Fala Caxias e uma pessoa esclarecida cobrou até o vereador Lucas de quando teve o Câmara Vai aos Bairros. Ele teria dito, os vereadores foram lá e prometeram cortar os pinheiros. Desde quando o vereador corta pinheiro, gente? Uma pessoa esclarecida. Então, é muito importante o vereador estar presente, no seu caso lá, para transmitir até uma palavra de confiança para aquela comunidade que o senhor conhece, porque eu vejo por mim. Desde ontem, uma pessoa está me cobrando lá em Galópolis, e com razão. É verdade que vão colocar, vereador Renato, a UBS dentro do prédio que estamos lutando lá para a reforma daquele antigo prédio. Quando eu expliquei para ela, talvez sim, lembrando que o prédio está interditado, que é uma questão que o senhor vai enfrentar hoje no fim da tarde, e precisamos que os bombeiros entendam que é um paliativo e que se o poder público precisar gastar dinheiro, o vereador Sandro, em qualificar aquele espaço que vai ser transferido à UBS, que nem no caso do Esplanada, mostrar para a população que o dinheiro não é do prefeito, não é do público, ele é do povo. Que tiver que gastar dinheiro, fazer alguma melhoria paliativas, ele se faz em cima do patrimônio que é público, eu expliquei para ela, no prédio lá em Galópolis. E a pessoa entendeu e apoiou. Então é importante o vereador da comunidade passar essa confiança. Olha, gente, eu fui atrás, sabendo da dificuldade, vai ser um paliativo, senão logo, a semana que vem a gente vai ouvir. Ficou difícil agora, como a gente ouviu lá na outra UBS, lá foi do Mariane. Mas é paliativo, não existe fazer reforma, principalmente no caso de saúde, sem deslocamento, não existe. Então, o senhor tem plena razão, além da sua luta, a importância do vereador estar lá, passando a confiança, muitas vezes uma pequena explicação para poder contribuir para melhorar a vida das pessoas. É a comunicação, né, vereador? Vereador Camilles. Obrigado, colega Bressan. Você tocando nesse assunto, eu me lembro das emendas impositivas que tentamos colocar nessa casa. Alguns vereadores foram contra. Espero que eles tenham mudado de ideia, que isso beneficiaria a saúde e a nossa cidade. Espero que a gente consiga, o ano que vem,
reapresentar esse projeto das emendas impositivas e sejam aprovadas. Obrigado. Obrigado, vereador Camires. E tudo isso é comunicação, né, vereador Camires? Porque eu me lembro muito bem que teve alguma discussão e veio algumas pessoas da comunidade nesse plenário e diziam, mas o vereador agora quer, acho que eles falavam em 250 mil, mas parece que é para o nosso bolso. Mas isso não existe. Mas isso não existe. Então, assim, ó, tem que explicar, parece que explicar nos mínimos detalhes. Mas tudo bem, nós estamos aqui para explicar. Por isso que eu quero, né, e reclamo quando eu não sou convidado, quando a gente não é, sabe, valorizado desta forma, para a gente repassar para a comunidade. Porque quem está lá na comunidade é nós, vereadores. E tudo certo. Se aquele senhor que veio aqui e disse, mas o vereador vai levar 250 mil para ele, e ele errou, nós temos que explicar e tudo certo. Se naquele momento ele está equivocado, não é culpa dele, às vezes, é por falta de comunicação. Mas nós, vereadores, estamos aqui para comunicá-lo que não, essas emendas impositivas viriam sim para beneficiar a comunidade, que é o vereador que tanto sofre lá na ponta e não tem esse poder de destinar nem para uma área verde. Se eu tivesse, eu já faria lá na área verde, numa delas, a horta comunitária e na outra, as 2 quadras esportivas de areia que eu tanto gostaria. Sua parte, vereador Ferdinand. Obrigado, vereador Bressan. E entrando nesse assunto aí que é muito importante, a ideia foi do vereador Camires e eu continuo parabenizando. Eu fui um dos assíduos apoiadores naquela época. Eu acho que todo mundo aqui se lembra que, infelizmente, aqui eu sempre digo que não quero que ele entenda como uma crítica, mas um dos maiores problemas do governo Adiló foi o cascalho. Foi e está sendo o cascalho. O motivo não vem ao caso agora, né? Mas, enfim, é o cascalho. Eu acabei de receber agora mensagens e fotos aqui das estradas do interior, um baral e não tem cascalho, né? E, naquela época, tinha o problema lá daquela região com tanto apoio do Carapiaí, que o pessoal atolava os caminhões carregados de fruta e verdura e tinha que chamar a patrola para tirar por falta de cascalho. E eu apoiei a questão das emendas impositivas do vereador Camires. Por quê? Porque com aquele dinheiro eu ia poder comprar o cascalho para cascalhar aquelas estradas para os agricultores não quebrar os caminhões e não ficar empenhado. Aonde que está errado? Aonde que está o mal? E outra coisa, não vamos esquecer que os verdadeiros liberais, eles querem a descentralização do poder. E dar as emendas para os vereadores significa descentralizar a prefeitura. Hoje está tudo centralizado lá. Então, esse seria o primeiro caminho de uma descentralização. Obrigado, vereador. Exatamente, vereador Fantinel. E deixar claro, com as boas gestões aqui, parabenizo todos os antecessores aqui que estiveram presidindo esta casa, fizeram uma devolução de em torno de 12 milhões, 13 milhões, 10 milhões, enfim, que é dinheiro deste poder legislativo. E muito desse dinheiro acaba indo para a folha de pagamento. Essa é a verdade. Só que esse dinheiro já é o orçamento desta casa. Qual é o mal de poder distribuir este orçamento dentro dos vereadores desta casa para ajudar as comunidades? Porque o dinheiro é deles, é nosso, deles, é quem paga imposto. Com responsabilidade, ninguém aqui ia fazer coisas mirabolantes ou ia atirar o dinheiro fora. Mas nós íamos, com certeza, melhorar a vida das pessoas. Então, o vereador Camires, mais uma vez, sempre teve meu apoio, terá meu apoio nas emendas impositivas, tá? Acho justas, e se tem a nível nacional, estadual, por que não aqui? É condicional, e o dinheiro vai ir para quem mais precisa e para quem mais paga, que é o contribuinte ali fora, a comunidade, a população. Então, com certeza, se essas emendas impositivas viessem para esta Casa Legislativa, tenho certeza absoluta que o vereador teria mais condições, né, de poder trabalhar com a sua comunidade de forma mais ativa, vamos dizer assim, e, né, o vereador seria até mais valorizado, porque às vezes a gente chega lá e é só paulada em cima do vereador, porque o vereador ele é barrado, ele não tem, né, o que fazer. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado.